Oi, gente, tava aqui conversando com a doutora Mariana e com o Vinícius. Ela tem postado bastante coisa sobre osteopatia e eu tenho muitas dúvidas. Não sei nada sobre isso, então a gente resolveu gravar um monte de vídeos aí para contar para vocês qual a funcionalidade, por que a gente usa isso na medicina, tanto na pediatria, na obstetrícia, na gineco. E o Vinícius vai falar um pouquinho dele e um pouquinho de por que a gente usa. A Má vai complementar um pouquinho com perguntas. Combinado? Combinado. Gente, o que é osteopatia? Eu não consigo nem dar um palpite sobre o que é, o que seja. Eu sei que é uma especialidade da fisioterapia. Então, todo fisioterapeuta que quer ser osteopata, primeiro precisa se graduar fisioterapeuta. E aí, o que mais? E quantos anos pós-fisioterapia você fez em osteopatia? A formação de osteo são 5 anos, né? Então, eles vão fazendo de uma maneira com que vem primeiro a parte estrutural, depois vem a parte craniana, depois a parte visceral, né? E no contexto final, nós abordamos o corpo como um todo. Tá. É como se fosse assim, céfalo-caudal, né? Você vai estudando a cabeça, depois os membros, os órgãos internos e acabou os 5 anos que você sabe de tudo. Exatamente. E de criança pequena também? Também. A pediatria também entra aí, então tem um ano só dedicado à pediatria. São alguns módulos que são dedicados à pediatria, né? Então, através desses módulos, nós vamos fazendo esses encaixes, né? Fazendo a conexão do corpo. Então, como eu disse anteriormente, primeiro a gente vê a parte estrutural, depois vem a parte visceral, isso. Entendi. Vem a parte musculoesquelética primeiro, aí entra a parte visceral e craniana. Tá. E depois, no final do curso, aí nós abordamos a parte de pediatria, otorrino, oftalmo. São as partes mais específicas, né? Exatamente. E como atua um osteopata? Tanto o paciente pediátrico quanto o paciente adulto, o método que nós utilizamos são as mãos. Então, nós temos métodos de avaliação, diagnóstico e tratamento. Ou seja, a osteopatia ela vai abordar no local onde tem pouca mobilidade. Então, nós devolvemos a mobilidade para esse sistema para equilibrar esse corpo e para que ele se mantenha equilibrado. Tá. Por exemplo, então, eu tenho um paciente, dor é uma indicação de osteopatia, de sessões de osteopatia. Sim. Na pediatria, que mais de indicações eu teria, por exemplo, para eu conseguir ver se eu captei? Tá. Na pediatria, desde o nascimento do bebê já é indicado. Por quê? Quando o bebê vai passar no canal vaginal, se tratando de um parto natural, o crânio dele precisa de uma série de adaptações para passar nesse canal. E muitas das vezes ocorre um cavalgamento das suturas. Isso tende a voltar naturalmente. Porém, alguns casos não volta naturalmente e a osteopatia vai abordar justamente nesse local. Então, nós vamos fazer com que essas suturas cranianas, elas tenham mais mobilidade. Então, nós vamos devolver a mobilidade para essas suturas, uma vez que elas não estão consolidadas ainda. Tá. Isso é uma indicação, né? Então, de repente, um bebê que tem esse acavalgamento, ou ele pode ter dor, ou pode ter um desarranjo no corpo inteiro por causa dessa imobilidade das suturas. Como é isso? Sim. Quando nós vamos fazer a avaliação, primeiro aspecto que a gente visualiza, o crânio de uma maneira geral. Né? Nós observamos como que está o formato desse crânio, se tem algum grau de assimetria ou não. Na sequência, nós fazemos a palpação das suturas, para ver como que estão essas suturas, se realmente elas não se consolidaram ainda, né? Para descartar uma possível cranistenose. E na sequência, nós vamos verificar tanto a parte craniana em si, em relação à parte cervical. Então, nós vamos nessa transição cérvico-craniana para ver se existe alguma falta de mobilidade ali. Tá, algum desbalanço, que isso daria repercussões pelo resto do corpo inteiro.
dores, o bebê mais irritado, um bebê com dificuldade para mamar, até com ganho de peso insuficiente. Como é isso? Como é que eu abordaria uma mãe, por exemplo? Ah, o seu filho precisa fazer osteopatia. Então, né, na parte craniana, em relação à parte cervical, né, que a gente trabalha ali na transição, dessa região da base do crânio saem diversos nervos cranianos que vai fazer a inervação, tanto dessa musculatura de mastigação, de deglutição, quanto da parte gastrointestinal também. Ou seja, se você tem alguma coisa irritando a passagem vasculonervosa nessa região, você pode ter um paciente que venha apresentar refluxos, cólicas, constipação, dificuldade de ganhar peso, porque ele não consegue muitas vezes mamar adequadamente, então ele não tem uma pega boa. Bom, é bom saber. Então, eu acho que é mais um recurso para a gente diagnosticar e tratar os bebês, né? Porque a gente, como pediatra, fala muito sobre cólica. O que é a cólica, né? Cólica pode ser uma série de coisas. Então, o choro do bebê inconsolável pode ser por uma série de fatores, não somente gases ou uma incoordenação do peristaltismo. Então, eu acho que a osteopatia deveria ser condição para todos os bebês, né? Você estava me falando que na Europa existe isso. Todo bebê que nasce já passa por uma avaliação do osteopata. Exatamente. Na França, eles já têm essa cultura, né? Dentro do hospital mesmo, o bebê acabou de nascer, já fez aquele primeiro atendimento do bebê, na sequência já passa com o osteopata para ver se existe alguma tensão, né? Muitas das vezes, durante o parto, pode ter uma lesão de plexo, né? Sim. Pode ter um torcicolo congênito. Sim. Então, a osteopatia já começa daí já. Já atua desde cedo. Desde então, a cedo. osteopatia e a pediatria devem caminhar juntos. Eu, por experiência, agora vou contar um relato pessoal. Não é diário da mamãe hoje, mas a minha filha mais nova nasceu e ela era uma bebê muito irritada. E foi justamente no período que eu conheci o Vinícius. E aí eu deixei, óbvio, mãe pediatra que eu deixou a filha ser cobaia. E foi, assim, fantástico, porque o Vinícius começou a me explicar que tinha algumas coisas que não estavam tão alinhadas, tanto da parte craniana quanto da parte cervical e torácica, que isso poderia estar impactando na irritabilidade dela, até numa doença do refluxo. E isso foi muito importante. Já na primeira sessão, ela dormiu. Então, na primeira sessão que o Vinícius fez nela, no final da sessão ela já estava dormindo muito mais confortável. Eu notei uma melhora do comportamento dela depois, né, nos dias subsequentes. Agora a gente está indo para a terceira sessão e eu já vejo um resultado lindo. Então, eu estou começando a recomendar para os meus pacientes recém-nascidos sessões de osteopatia. Pelo menos uma, para o Vinícius conseguir avaliar, para detectar se tem algum problema. Não um problema incurável, né? Uma coisa a ser corrigida, uma coisa a ser melhorada. Não que esse problema repercuta muito mais pra frente em alguma coisa grave, coisa que pode acontecer. Mas detalhes, coisas que poderiam facilitar a vida do bebê e a comunicação entre a mãe e o bebê. Agora, eu queria falar um pouco da mãe. Como é que a gente pode aplicar a osteopatia numa gestante, numa puérpera? Eu acho que tem inúmeras aplicações, né? Vinícius, me conta, porque isso eu não sei nada, quero saber tudo. Em relação às pacientes gestantes, não há contraindicação nenhuma. Porém, é melhor iniciar o tratamento após o 3º mês de gestação. Como todos sabem, a estrutura dela vai se modificando a cada semana e pode trazer algum desconforto para essa gestante, né? Então, se essa pessoa já teve um trauma no passado, né, uma queda, um acidente automobilístico, uma cirurgia, qualquer um desses traumas para o corpo, esses sinais podem voltar na gestação, porque esse corpo ele está num processo de formação novamente, né, pode-se dizer assim. Porque ele tem que se adaptar demais àquela nova realidade, né? Então o bebê está crescendo dentro do útero. Muda todo o centro de gravidade, a gente fica, né, com aquela lordose, dá muita dor, o jeito de andar, muda tudo, né? Exatamente. Então, esse corpo, por isso que eu falo que esse corpo está em formação, né? Ele está nesse processo. Então, quando a gente fala da gestante, o que vem primeiro na cabeça? Nossa, uma mulher
né, que está com a barriga imensa, né, a lordose está aumentada. E o que isso tem em relação às estruturas, né? O que essas estruturas estão sofrendo? Então, se nós formos pegar a parte estrutural visceral, né, a parte da víscera, do útero, ele tem um aumento gigantesco. E o útero, o que acontece? Ele tem um ligamento que vai se inserir no sacro. Então, conforme ele vai aumentando, esse ligamento vai tracionando e o corpo tem que se adaptar a essa nova postura, e isso muitas vezes gera dor. Muitas mulheres ainda, esse ligamento não se insere bem no sacro, vai para a lombar. E aí é mais um mecanismo que pode gerar dor, né? Além disso, o que acontece? As vísceras, estômago, intestino, são todas comprimidas pelo bebê. Então você tem uma alteração na parte estrutural mesmo, né? Então você joga essas vísceras para cima ou para trás, né? Que o útero vai crescendo e vai comprimindo essas estruturas. Então, muitas das vezes as mães podem apresentar hemorroidas, que é justamente pela falta de circulação local ali no plexo hemorroidal, no final do intestino. Pelo aumento de pressão intraabdominal Pelo também, aumento né? de pressão intraabdominal. O diafragma, ele já não tem a sua excursão natural, então muitas vezes as mães começam a sentir falta de ar, né? Refluxo, justamente por conta dessa pressão que aumenta. Então a osteo vai conseguir abordar todas as estruturas. Lógico que você tem um bebê ali dentro, então você tem que ir com toques sutis e conseguindo ganhar mais mobilidade nesses tecidos. Sim. Não, eu acho muito importante a gente ter essa opção de tratamento para gestante, porque a gente tem medicamentos muito limitados para gestante, né? A gente não pode usar anti-inflamatório, a dipirona a gente também tem que usar com certo critério. Então, assim, você ter uma terapia, alguma coisa que trate, porque assim, o que a gente mais tem é gestante com dor nas costas, é gestante que tá com, assim, vai no ortopedista, o ortopedista fala o quê? Repouso, daqui 9 meses passa, vai fazer uma bolsa de água quente, mas a gente não tem aquelas coisas clássicas pra fazer, tipo, tomar um relaxante muscular, ou tomar um anti-inflamatório. Então, ó, Vinícius é uma ótima dica aqui. Eu tenho uma dúvida de puérpera, né? Uma pessoa que já passou 2 vezes pela gestação. Aquela dor no pubis, você também atua nela durante a gestação? Aquela dor que, tipo, tá abrindo, assim, né? Sim. Vai, obstetra, fala a parte Não, mas científica disso. isso. Você consegue atuar nisso pra Sim. relaxar essa dor, pra melhorar Sim. essa dor. Na realidade, essa parte do quadril nós trabalhamos demais. Primeiro, justamente para diminuir essa questão das tensões musculares, porque esse quadril, esse pubis, está sendo adaptado para o parto. Então, muitas das vezes tem a tensão maior de um lado do que do outro, e aí pode dar essas pubalgias. Nossa, muito comum, muito comum. Então, o que a gente faz? Equilibra toda essa parte de períneo, pelve, desde ilíaco, sacro, a parte coxofemoral também, e a parte das costas mesmo, né? A parte lombosacra, tá? Então, cria-se uma harmonia nessas estruturas para diminuir essas tensões e essa mãe ficar mais tranquila, né? Ficar sem Nossa, dor. adorei. Ai, voltando a falar do puerpério, nas puérperas, para aumentar a conexão mãe e bebê, aquela mãe que, né, anda meio sem saber como lidar com o choro do bebê, você consegue atuar nisso também? Pra mãe que tá um pouco exausta, tá com dor nas costas, já vai aumentar, porque, tá vendo, o Vinícius é bom pra tudo. A vida inteira o Vinícius vai estar lá. De uma forma positiva. Então, as mães pós-parto, elas têm assim uma questão hormonal gigantesca, né? Então, uma descarga de hormônio, né, que vocês conhecem. Então, acaba que gera também ansiedade, né, medo de não saber como lidar com aquele serzinho que vem e que depende de vocês, né? Então, todo esse medo, ansiedade, isso pode passar para o bebê, né? E o bebê fica mais choroso, né? Querer mais atenção. Então, nós trabalhamos sim com essas mães,
né? Tem técnicas cranianas que são excelentes para dar uma acalmada, né? Onde a gente consegue equilibrar um pouco essa parte de simpaticotonia, onde essa mãe está muito acelerada, equilibrar, ela ver, ficar mais tranquila e com isso o bebê também fica mais tranquilo. Calma aí, essas técnicas cranianas são na mãe agora, você tá falando? Na mãe. Cranianas para o bebê, onde nós vamos trabalhar basicamente nas assimetrias cranianas e para as mães, para essa parte, para acalmar, para ela ficar mais tranquila, né? Lógico, a mãe, além de tudo isso, tem a parte de amamentação, Sim. onde muitas das vezes elas estão assim, em posições extremamente inadequadas, né? Porque durante o dia tudo bem, ela vai, pega uma cadeira, se ajeita. E de madrugada? Vai de qualquer jeito na cama assim, ó. Não, a gente orienta também, né, comprar aquelas almofadas de amamentação que eu acho que dão uma ajuda boa. Sim. Mas todo mundo fica com dor, acho que é normal. Ou né? seja, vamos resumir aqui. O que é osteopatia? Osteopatia é uma especialidade dentro da fisioterapia. Então, o fisioterapeuta atua como osteopata após 5 anos de especialização. Para que serve a osteopatia? Para tudo. Para tudo. Pra vida inteira. Para a vida inteira. Então, eu acho que todo bebê deveria passar por uma avaliação de um osteopata. Vem com a gente, marca aqui sua consulta com o Vinícius para conhecer melhor o trabalho dele. É isso aí. Vinícius, muito, muito, muito obrigada. Foi uma delícia a gente bater esse papo. Vocês podem comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas. A gente vai fazer novos vídeos.